Olá! Hoje vamos falar da terceira unidade, da unidade 3 da disciplina de Relações Interpessoais e Administração de Conflitos. A unidade 3 ela vai falar das relações de poder e a tomada de decisão. Vamos iniciar pela seção 1, o papel do poder na instituição de ensino em relação à tomada de decisão. Bom, começamos com uma discussão do que é poder, né? Quais os conceitos de poder para que a gente possa, então, finalmente falar dessas discussões. Ferreira tem como uma definição o poder como o direito de deliberar, agir e mandar com domínio, com força. Max Weber, né, numa definição do Weber, a gente vai entender poder como sendo a possibilidade de que um ou mais homens satisfaçam a sua própria vontade em uma ação coletiva, mesmo contra a resistência dos outros envolvidos na ação. Então, segundo Weber, no poder, né, quando uma pessoa detém o poder, ela é capaz de obrigar outras pessoas, mesmo contra a sua vontade, a fazer uma determinada ação. Bom, a convivência, né, em sociedade, ela nos coloca frente à pluralidade. As pessoas, elas não são únicas, elas têm histórias diferentes, mesmo que façam parte de uma mesma cultura, uma mesma cidade, por exemplo, um mesmo grupo social, as histórias são diferentes e isso nos proporciona, então, um alto grau de pluralidade quando convivemos em sociedade. Então, para convivermos com toda essa pluralidade, com todas essas diferenças, as relações harmoniosas é preciso que se estabeleçam, né? As relações devem ser em sua totalidade ou em sua maioria, harmoniosas e sem a presença de grandes confrontos. A gente vai ver posteriormente que existe uma diferença de confronto e conflito. O conflito, ele é saudável, né? Ele traz crescimento, ele está presente numa situação de democracia. A diferença do confronto, né? O confronto é onde não há o respeito com as diferenças, com as ideias do outro. Então, é interessante que existam nas convivências o conflito, mas não o confronto. Então, essa é a função do poder, né? O poder ele tem a função de permitir, né, de possibilitar que exista uma coexistência, né, que existam essas diferenças num grupo social, mas que essas diferenças elas sejam harmoniosas. Os conflitos, então, eles estarão presentes em todas as relações em que existe uma democracia, em todos os contextos onde existe um poder estabelecido, existirá sempre o conflito. Agora, o confronto é que é ruim. O confronto ele está sempre ligado a um poder autoritário, né? Um poder exercido de forma autoritária, onde existem relações de perdas e ganhos. Né? No conflito, todos ganham, todos aprendem, existe um crescimento. No confronto, existe alguém que perde, existe alguém que ganha, uma relação de perdas e ganhos, e não de convivência e transformação, como a gente tem no conflito. O Foucault, né, o Michel Foucault, grande estudioso, grande escritor sobre das relações de poder, ele vai dizer que o poder precisa ser analisado em cadeia. Então, não existe uma localização exata para o poder, mas ela se estabelece, o poder se estabelece, aliás, através de uma relação em cadeia. Então, ele é exercido em rede, e qualquer dessas pessoas que estão aí nesta rede podem ocupar uma relação onde ela está submetida ao poder ou onde ela está determinando, onde ela detém o poder. Então, nessa rede, a pessoa pode, ora, estar com o poder em mãos, ora, ela pode estar submetida ao poder de uma outra pessoa. Viver em sociedade, então, pressupõe relações múltiplas de poder, mas o ser humano se constitui nessas relações, né? O ser humano cresce, se desenvolve, se constitui através da relação com o outro. Então, essas relações, elas devem ser pautadas na ética e devem ser pautadas também na justiça. O Vilela, o Pita e o Breitenbach
vão ressaltar a importância de modificar as relações de trabalho, permeadas por uma relação de dever, e serem aí transformadas para as relações de prazer. Dentro do nosso contexto, vamos pensar sobre essa reflexão que é posta aqui embaixo da tela. Como possibilitar ao professor que tenha a possibilidade de transpor a ética do dever no seu trabalho, enquanto docente, para a ética do prazer? E aqui nessa tela, a gente tem um comparativo dessas duas éticas. Na ética do dever, o que é que a gente tem? A informação como fonte de poder, a comunicação unidirecional, né? De uma única direção, alguém que se comunica, mas que não tem a troca, né? Essa pessoa simplesmente informa, né? Comunica. Ruidosa e distorcida, então, quando a comunicação ela é unidirecional, acontecem esses ruídos de comunicação, que são os famosos mal entendidos, que nós dizemos na língua popular, e distorcida. O campo de disputa entre chefias, então, numa ética do dever, existe essa disputa de chefias, uma relação permeada aí de desentendimentos e de amargura, decisões baseadas no achismo, naquilo que se acha que vai ser melhor, mas não pautada em dados, em informações, dependência, imposição, berço de omissão e de conflito camuflado. Já quando a gente substitui para a ética do prazer, o que é que a gente tem? Informação é a fonte de ação e não de poder, então não me pauto mais no achismo para agir, mas nas informações precisas. Legitimidade, produtividade, profissionalismo, investimento, programas de educação, formação para a vida, conceitos, atitudes e valores, contínua busca do autodesenvolvimento, cidadania, humanização e promoção da crítica. Então, aqui nós temos um contraponto, né, do que seria a ética do dever no ambiente do trabalho, especialmente falando do ambiente do trabalho do professor, em contraponto a uma ética do prazer. A escola, ao mesmo tempo que tem essa função fundamental, que é formar indivíduos, ela também reproduz as desigualdades que constam em nossa sociedade. A escola ela é um espelho daquilo que temos na nossa sociedade, né? Além dela formar os indivíduos para a sociedade, ela espelha, muitas vezes, as relações desiguais e injustas que acontecem na nossa sociedade. O Foucault diz que foi no século XX que diversas instituições, inclusive a escola, passaram a adotar medidas disciplinares com o objetivo de tornar as pessoas politicamente submissas. O Foucault, ele falava muito, né, dos corpos dóceis, de transformar as pessoas em pessoas dóceis, que obedeçam, que se calem, que não sejam críticas, e que isso tem muito ganho politicamente, né? É muito mais fácil você lidar com uma massa dócil, que não se contrapõe a tudo aquilo que é feito com ela, arbitrariamente feito com ela. Então, a escola, muitas vezes, daquilo que diz o Foucault, quando se preocupa muito com a disciplina, né, com a disciplina, em disciplinar os corpos, ela, na verdade, responde a esse desejo político de ter uma massa dócil e que não critica aquilo que os políticos fazem aí quando estão no poder. E, inclusive, economicamente eficazes, né? Então, com a preocupação de serem produtivos para uma sociedade capitalista e dóceis e fáceis de manobrar pelos seus políticos. O Giraud, né, ele vai falar que as relações de poder presentes na escola, né, são muito baseadas nessa questão também da disciplina, da vigilância, o aluno está todo o tempo sendo observado, seu comportamento é registrado, as avaliações são todas registradas, essas avaliações classificam aqueles alunos como bons alunos, aqueles que não são bons, que se enquadram, que não se enquadram, então a escola preocupa-se excessivamente, segundo esse autor, com essas relações de disciplina, né? E o poder autoritário de um professor, de um diretor, muitas vezes é utilizado para disciplinar essas crianças dentro da escola. Então, nós, quanto educadores, a gente precisa pensar sobre essas ideias, sobre o quanto essas relações de poder influenciam aquilo que acontece dentro da escola no seu dia a dia. Em situações de conflito, por exemplo, as decisões do professor
como é que o professor toma uma decisão numa situação de conflito dentro da sua sala de aula? Então, é preciso pensar se ele considera para sua decisão a multiplicidade de valores ou ele reproduz as relações de poder e mantém as disparidades que identificamos na sociedade como um todo. Então, nós já temos uma sociedade muito injusta, uma sociedade muito desigual. Nós não podemos repetir na nossa sala de aula esse tipo de relação. Então, especialmente quando os conflitos acontecem na sala de aula, o professor deve estar muito atento para que ele não reproduza na sua decisão, nas suas ações, a sociedade desigual que já temos entre nós, onde convivemos numa sociedade desigual. Bom, continuando na seção 2, nós vamos falar das várias formas de poder nas instituições de ensino. No contexto escolar, nós temos dois tipos de gestão, a gestão autocrática e a gestão democrática. A gestão autocrática é pautada pela burocracia, pelos papéis, pelas regras, pelas metas, pelos cumprimentos, né, das regras estabelecidas, existindo aí uma dependência da equipe técnica para que as mudanças aconteçam, né, essas mudanças geralmente lideradas aí somente pelos gestores, né, decisões tomadas unilateralmente pelos gestores. Essas teorias, né, esse modelo de gestão autocrático, ele é oriundo, ele se originou nas teorias da administração, né? Então, vejam, um universo muito diferente do mundo escolar, mas que foi trazido para o universo escolar, com os objetivos de solucionar os problemas com métodos e técnicas, né? Então, vejam, na gestão autocrática, não se pensa nas pessoas, né? Se pensam aí nas metas, nos objetivos, nas técnicas, essas são as prioridades de uma gestão autocrática, enquanto que na educação nós sabemos, nós lidamos com pessoas. Então, a gestão autocrática é caracterizada pela presença de um líder que procura tomar o máximo de decisões sem consultar outras pessoas que fazem parte do contexto, mantendo um controle e evitando delegar tarefas. Então, um líder autocrático, ele não delega tarefas e ele normalmente toma as decisões por aquilo que ele acha que é o melhor a fazer. Já na gestão democrática, a decisão é coletiva. A decisão não é daquele líder autocrático, mas ele engloba a participação de todos. Então, cada ator, seja o pai, o professor, o funcionário, todos os atores envolvidos no processo educacional desempenham suas funções, assumem suas responsabilidades e ajudam nas decisões. E coordenadas aí, né, em conjunto, coordenadas aí por esse gestor, então esse gestor ele tem a função de ouvir, validar aquilo que possa ser feito e caminharão, então, coletivamente para as metas, e não um gestor caminhando sozinho com suas decisões. A concepção democrática de gestão considera, então, a participação de todos os envolvidos na comunidade escolar, para a tomada de decisões, para a elaboração de projetos, nas vivências, tudo aquilo que, né, é relacionado à aprendizagem, ao desenvolvimento dos cidadãos dentro da escola. O Vitor Paro, então, vai dizer que a gestão democrática busca o desenvolvimento autônomo e participativo da escola, porque os sujeitos podem atuar. Então, se ele tem lugar para atuar, para criticar, para opinar, então eu vou formar uma escola onde tem um gestor, uma gestão democrática, é uma escola que forma um indivíduo mais participativo, porque ele se acostuma, né, a ser ativo nas discussões, a dar a sua contribuição nos temas significativos dentro da escola. Isso vai fazer dele, posteriormente, um indivíduo também participativo e autônomo. É preciso dizer que a Lei 9394/96, a LDB, ela já traz a gestão democrática prevista em seu artigo 14. Então, de que forma, né, essa gestão se concretizaria segundo essa lei?
com a elaboração do projeto pedagógico, com a participação dos profissionais da educação e de toda a comunidade escolar, toda a comunidade local, através dos conselhos escolares e similares, que são todos aqueles colegiados, né, todos aqueles órgãos consultivos ou deliberativos que têm representantes de todos os atores da comunidade escolar e que têm a função, então, de ajudar nessas decisões. O Silva Neto, ele diz, né, que mesmo transcorridas aí décadas, né, de publicação da LDB, a LDB é de 96, e ela já previa gestão democrática, por que né, existem aí tantos entraves, né? Por que essa gestão democrática não se concretiza no dia a dia? Segundo esse autor, dois aspectos que, de fato, prejudicam, né, a implementação dessa gestão democrática. O conservadorismo dos membros da equipe escolar, quer dizer, os próprios profissionais da escola, muitas vezes, não querem se abrir para a opinião de toda a comunidade. A própria comunidade, equipe escolar quer uma decisão mais centrada ali naquela equipe da escola, o diretor, o coordenador, os professores. Então, as equipes escolares muitas vezes são muito conservadoras e não se abrem para toda a comunidade escolar, e o sistema educacional brasileiro que não sofreu transformações necessárias para essas mudanças. Então, não adianta a gente falar, né, segundo esse autor, de uma gestão democrática quando o próprio sistema educacional brasileiro não se transformou e pressupõe ainda uma gestão autocrática, onde o gestor é que toma todas as decisões, ele toma a frente, sem consultar aí a sua comunidade. Nesse tipo de gestão, né, nós estamos falando da gestão democrática, a autoridade ela está relacionada à competência. Então, nós temos um líder, nós temos um gestor que é competente. E ele não é líder porque ele tem um cargo, ele detém um poder. Ele é líder porque ele tem uma competência para ser, né? Então, legitimada pelo próprio grupo, tanto pelos professores quanto os alunos, e inclusive definem aí critérios de avaliação pelo serviço prestado por esse gestor, né? Então, o poder da competência, também denominado de poder de conhecimento ou da perícia, é diferente daquele poder do cargo, né? Diz respeito ao reconhecimento feito por uma pessoa de que a outra apresenta um domínio do determinado assunto. Bom, então aquele gestor é gestor porque ele domina os assuntos relacionados à gestão escolar e por isso ele está lá. Não porque ele detém um cargo, não porque ele foi indicado por algum político. Ele é um especialista, né? Ele é visto como especialista e por isso ele detém aí o respeito dos demais atores aí do processo. E em contraponto, a gente tem o poder formal, né? Que é aquele poder que a pessoa é influenciada, ela influencia, aliás, as outras pessoas simplesmente porque ela detém um cargo. Assim, o poder legítimo está diretamente relacionado à posição, né, daquele poderoso. Então, muitas vezes, esse gestor, não é que ele tenha competência para o cargo e por isso as pessoas o reconhecem como líder. Muitas vezes as pessoas o reconhecem simplesmente porque são influenciadas incontestavelmente, legalmente, pelo seu poder constituído e não pela sua competência. Bom, na seção 3, a gente vai falar das decisões do pedagogo enquanto docente, coordenador e também gestor escolar. A gestão democrática, como já vimos anteriormente, está prevista na LDB, Lei 9394/96, e ela aí esse exercício da gestão democrática, ela pode possibilitar, né, ela pode se transformar numa grande contribuição para a democratização de toda a sociedade, já que a escola espelha a sociedade e vice-versa, né? Essa relação é muito íntima de escola e sociedade. Então, se eu tenho uma escola democrática, consequentemente, eu contribuo para uma sociedade mais democrática, onde a participação de todos é bem-vinda, né? O Araújo ele vai dizer que os elementos que classificam a gestão democrática são participação, óbvio, participação de todos, pluralismo, o respeito às diferenças, às ideias, a pluralidade de ideias, a autonomia, eu desenvolvo aqui a autonomia das pessoas, o poder de se expressar, né, o direito de se expressar, e a transparência, onde todos conhecem todos os processos, tudo aquilo que está acontecendo, todas as decisões.
Os conselhos, né? Então, como é que a gente consegue viabilizar uma gestão democrática? Com os conselhos deliberativos e consultivos. Então, nesses conselhos eu tenho a presença de pais, de funcionários, de alunos, né, de todos os atores envolvidos no processo, e eles podem ser deliberativos. O que significa isso? Quando eles têm poder de decisão. Eles deliberam sobre algo que possa ser feito, e consultivos, como o próprio nome diz, eles têm o poder de serem consultados a respeito de alguma coisa que acontece na escola naquele momento. Os grêmios estudantis, as reuniões, as assembleias e as associações. Então, através desses itens, a gente pode viabilizar uma gestão democrática na escola. Retomando, né, um pouquinho da questão dos conflitos, então os conflitos eles se estabelecem quando o indivíduo não aceita a autoridade que o outro possa ter naquele momento. É importante que o gestor, né, na escola, né, ele reflita a respeito das relações interpessoais que se estabelecem no contexto escolar. Então, um gestor, ele deverá estar aí preparado para administrar esses conflitos que naturalmente acontecem dentro de uma escola. Afinal, uma escola é um lugar de diferenças, de pluralidade, de pessoas que pensam diferente, agem diferente. Então, o gestor ele deve estar aí preparado para administrar esses conflitos. O gestor também deve ter condições de delegar tarefas e funções, quer dizer, se ele é um gestor democrático e ele não centraliza todas as ações na sua figura, ele deve sim delegar tarefas e funções para toda a sua equipe. Ele deve ser capaz de trabalhar com diversidade, ele tem que entender que ele vai ter funcionários que executam ações em diferentes tempos, em diferentes momentos, de diferentes formas. Isso também acontece com os alunos, isso também acontece com os professores. Então, um gestor deve ser capaz de trabalhar e abarcar todas essas diversidades e também as diversidades de ideias, fazer uso do poder no sentido de manter a coesão do grupo. Então, ele não deve fazer uso do poder dele como um poder autoritário para obrigar as pessoas a fazer aquilo que elas não queiram, mas ele deve utilizar esse seu poder para manter uma equipe coesa, né? Uma equipe rumo aos objetivos propostos coletivamente e quais as estratégias envolvidas nesse processo de atingimento desses objetivos. Claro, não é tarefa fácil, né? Requer um excelente repertório social, habilidade para gerenciar os conflitos e uma postura de liderança que promova o sentido de presença, pertença na equipe. Quer dizer, ele tem que promover esse sentimento de pertença. As pessoas têm que sentir que elas pertencem àquela equipe e que elas comungam das ideias daquela equipe. Isso é muito importante para que as pessoas trabalhem rumo aos objetivos da escola. Porque se elas não se sentem pertencentes àquele grupo, aquelas ideias, aquelas ações, elas terão mais dificuldade de executar as estratégias rumo aos objetivos propostos. Então, o diretor, né, o gestor, ele tem esse desafio de fazer com que as pessoas se sintam pertencentes àquela equipe. E a percepção de que a gestão caminha com o grupo e não à frente dele, isso é muito importante, né? O gestor ele deve estar sempre ao lado do seu grupo e não à frente como alguém que detém o poder, alguém que hierarquicamente está acima de todos, né? Então, quando as pessoas também enxergam o gestor como alguém que está ao seu lado e não acima dele, também fica mais fácil de comungar aí das ideias propostas e coordenadas por esse gestor. É claro que uma andorinha só não faz verão, como diz o ditado popular. O diretor, o gestor, ele tem muitas demandas da escola, as suas exigências do governo, seja ele municipal, federal, estadual, a solicitação de pais, de alunos, professores, funcionários, o dia a dia de um gestor é muito tomado de demandas. Então, se ele não tiver uma equipe onde cada um faça a sua parte, ele vai ficar sobrecarregado e isso vai ficar mais difícil, né, para que ele atinja os objetivos propostos da sua gestão. Então, ele precisa
né, de que cada um faça a sua parte. E um parceiro fundamental do gestor, do diretor, é o coordenador pedagógico. Então, o coordenador pedagógico, né, a atuação do coordenador pedagógico, os impactos de suas decisões sobre o trabalho docente são fundamentais. Então, o diretor ele tem todas essas demandas para trabalhar, e é preciso que ele tenha ao seu lado um coordenador pedagógico que tenha, né, essa principal função de trabalhar ali com os professores, o que já facilita muito as demandas do trabalho do gestor. A relação entre professores pode prejudicar o desenvolvimento do trabalho. Como é que, quais itens podem atrapalhar, né, essas relações de trabalho aí entre as relações dos professores? Por exemplo, quando há muita competitividade entre eles e a falta de comunicação. São dois elementos que prejudicam demais, né, o desenvolvimento do trabalho docente. Então, o coordenador pedagógico, né, é fundamental para que ele desenvolva estratégias para que, por exemplo, não ocorram esse tipo de coisa. A competitividade, os erros de comunicação, né, ou a falta ou os erros de comunicação entre os professores. Então, ele deve, por exemplo, elaborar estratégias que desenvolvam a cooperação entre essa equipe docente, né, e a participação coletiva dos professores no objetivo, no cumprimento, então, desses objetivos educacionais. O trabalho do coordenador vai envolver 3 dimensões, né? Mais a articulação, a formação e a transformação. Então, quais são os principais papéis aí de um coordenador? Então, articular, formar e transformar. Mas não se pode perder de vista que o seu principal papel é formar docentes, né? Então, no dia a dia, estar ali ao lado do professor, vendo as suas dificuldades e amparando ali para que o professor, para que essas suas dificuldades sejam sanadas, objetivando sempre a aprendizagem dos alunos. Formação de professor é a principal função do coordenador pedagógico. Porém, na realidade das escolas, o que é que a gente vê? Né? Muitas funções são atribuídas erroneamente para um coordenador, né? Administrativas, burocráticas, de assessoramento do diretor, e que isso muitas vezes o desvirtua da sua principal função, que deveria estar ali ao lado do professor, formando especialmente nas suas dificuldades do dia a dia. Então, faz-se necessário, né, que se repense essas atividades do coordenador e que ele se volte, né, para uma formação adequada para suas demandas, e sendo a sua principal demanda a formação de professores. Alguns aspectos que podem prejudicar as relações interpessoais dentro do ambiente de trabalho estão relacionados à sobrecarga, né? Então, alguém que muitas vezes ocasiona até uma desvio de função, alguém tão sobrecarregado que acaba desempenhando a sua função e a função de um outro profissional. A formação deficitária, às vezes as pessoas exercem funções para as quais elas não estão formadas adequadamente. Pouca disponibilidade para outros estudos, citando mesmo os professores, a maioria deles, né, tem acúmulo de cargo, sobra pouco ou nenhum tempo para os estudos, né, para a sua atualização. Para o desenvolvimento de atividades coletivas também, muitas vezes faltam tempo, que interferem tanto na rotina pedagógica como na aprendizagem dos alunos. Então, todos esses problemas, eles vão impactar diretamente na aprendizagem, né, dos alunos. Bom, então, essa é a unidade 3 dessa nossa disciplina de Relações Interpessoais e Administração de Conflitos. Muito obrigada, até a próxima.